Graça e paz para todos. Livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 18, diz assim a poderosa palavra de Deus: E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Meus queridos, eu li aqui um texto da palavra do Senhor que fala a respeito da missão dos 12 espias. Se você me perguntar, diácono Cristiano Sales, o que é uma missão? Aí eu vou te responder numa só frase: missão é um dever a ser cumprido. Se você é contratado para trabalhar numa empresa e o seu patrão chega para você e coloca você ali no setor para você trabalhar, o seu patrão, ele sempre vai chegar ali e vai observar se ali na área que ele mandou você trabalhar, se você está cumprindo o seu dever, se você está cumprindo a missão que ele colocou nas suas mãos. E esta missão é a sua tarefa, é o seu dever que você deve fazer diariamente. Porque todas as vezes que ele entrar ali, com certeza ele vai observar se você está fazendo o que ele mandou. Amém? Até o próprio Jesus, meus amados, quando ele escolheu os seus 12 discípulos, ele fez o que? Ele deu uma missão para eles, para que eles curassem os enfermos, expulsassem demônio, para que eles pregassem o evangelho. E Jesus também fiscalizava os seus discípulos. Jesus realmente ele observava o que é que eles, se realmente eles estavam cumprindo a sua missão. Só para você não ter uma ideia do que eu estou falando, é sério. Quando Jesus se encontrou com Natanael, Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo. Aí Natanael disse: de onde tu me conhece? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Olha aí, Jesus, antes de chamar Filipe para ser um discípulo, Jesus observava Natanael. Olha aí, meus amados. E a palavra do Senhor nos fala que Moisés, ele tinha tirado o povo do Egito. E ali foi mais de 3 milhões de pessoas, contando com homens, crianças, mulheres. E a Bíblia vai dizer que Moisés levou ali o povo para o deserto, vieram as provações, os obstáculos. Moisés teve que atravessar o Mar Vermelho. Moisés teve que enfrentar a oposição do povo, aqueles que se levantaram contra ele. Moisés, ele teve que passar 40 dias e 40 noites no monte. E quando Moisés desceu do monte, o povo tinha se afastado de Deus. O povo fez ali um bezerro de ouro para adorar a Deus. Você pode observar que Moisés passou por muitas coisas, muito momento difícil. Até naquele momento ali que quando Moisés desceu do monte, Moisés teve que enfrentar ali, meus queridos, aquilo que o povo estava fazendo. Moisés ficou furioso, quebrou as tábuas da lei, repreendeu aquele povo. Você pode observar que Moisés, ele passou por muitos momentos difíceis quando ele estava ali com aquele povo no deserto. Mas nem tudo na vida de Moisés, na vida do povo, foi só coisa negativa. Mas também teve coisas positivas, porque Deus, ele cuidou do povo no deserto. Deus mandou o maná, Deus mandou ali a cordenize. Deus, meus queridos, de dia colocava ali uma nuvem sobre o povo, ali no tabernáculo onde o povo estava, por causa do calor, para que o povo não morresse naquele calor no deserto. Deus também, meus queridos, à noite colocava ali uma coluna de fogo, por causa do frio do deserto, para que aquele povo de Israel não morresse de frio. Deus supriu ali todas as necessidades do povo.
Deus não desamparou o seu povo, Deus mandou a provisão para o povo. Deus curou o povo, Deus deu livramento. Amém? E a palavra do Senhor nos fala, meus queridos, que chegou um momento que já estava perto da terra prometida. E Deus agora chamou Moisés para que Moisés escolhesse 12 homens de cada tribo. Amém? E estes homens, eles eram os cabeças de cada tribo. Amém? Conforme está aqui no capítulo 13, amém? Da tribo de Ruben, Samua, da tribo de Zacá, da tribo de Simeão, Safate, filho de Onri, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Zacá, Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun, da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi, da tribo de José, que é da tribo de Manassés, Jadi, filho de Suzi, da tribo de Daniel, filho de Gemali, da tribo de Assé, Setu, filho de Micael, da tribo de Naphtali, né? Filho de Wolfsi, da tribo de Gade. Então ele escolheu ali 12 homens, os cabeças de cada tribo, amém? Escolheu também ali Josué, Caleb. Então, irmãos, você pode observar aqui que estes homens eram os melhores, amém? Eram aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam ali, meus queridos, aptos para a guerra. Eles estavam ali muito bem alicerçado para ir até aquela terra, para olhar aquela terra, para espiar aquela terra, para trazer ali o relatório para Moisés, porque Moisés, meus queridos, era um homem que ele era muito consciente daquilo que ele estava fazendo. Moisés não iria entrar com o povo ali naquela terra de todo jeito. Moisés, primeiro, ele tinha que escolher 12 homens, para que eles olhassem, para que eles observassem ali aquela terra, amém? E a missão daqueles espias não era uma missão, meus queridos, fácil, era uma missão difícil, porque quando eles chegaram ali naquela terra, eles começaram ali a analisar, observar a terra, eles começaram a ver que aquela terra estava habitada. Aquela terra, meus amados, tinha gigantes sobre aquela terra, tinha homens fortes, tinha homens ali valentes, que estavam acampados ali naquela terra prometida. E agora, o que fazer, meus queridos? O fruto da terra era bom, que para pegar um cacho de uva daquele, meus amados, não era um homem só que pegava. Você pode ver que a terra era boa. A terra manava leite e mel, amém? E olha só, quando aqueles homens chegaram ali e começaram a olhar aquela terra, eles foram prudentes. Eles não chegaram logo ali, meus queridos, e se infiltraram ali no meio do povo, não. Eles ficaram ali observando, escondido, amém? Porque se aqueles homens vissem que eles estavam por ali, com certeza eles iam morrer ali naquela terra. Amém? Porque eles estavam em poucos, eram poucos os que foram, aliás, só foram 12 homens. Amém? Então, o que foi que eles fizeram? Eles observaram direitinho tudo quanto estava ali naquela terra, olha só, amém? E ficaram ali, observando direitinho, e voltaram ali para onde estava Moisés. E eles começaram agora, olha só, a dizer a Moisés tudo quanto tinha ali naquela terra. Só que os homens que foram espiar a terra,
menos Josué e Caleb, eles não falaram para Moisés coisa negativa. Aqueles outros homens, 10 homens, começaram a dizer que não dava para entrar na terra, que havia gigantes sobre a terra, que não tinha condição de lutar, que a terra era habitada por muitos gigantes ali. Olha só, chegaram, meus queridos, com palavras negativas para Moisés. Mas só que Moisés, meus queridos, ouviu também Josué e Caleb. E quando eles ouviram ali Josué e Caleb, eles chegaram e disseram: não, nós vamos lutar, nós vamos naquela terra, porque Deus nos prometeu. E se Deus nos prometeu, nós vamos lutar. Amém? Olha só, Josué e Caleb, meus queridos, começou agora a encorajar quem? O povo. Começou agora a encorajar Moisés. Eles começaram agora, meus queridos, ter um espírito ali de fortaleza dentro deles. E é isso que Deus quer de mim e você, que eu e você tenham um espírito de fortaleza. Deus não quer que nós sejamos medrosos. Porque se você for medroso, você não vai conseguir conquistar as bênçãos de Deus. Se você for medroso, você não vai lutar. Porque sem luta, meus queridos, não há vitória. Amém? É claro que aquele povo que estava naquela terra era um povo mais poderoso do que eles. Amém? Só que quem tem Deus, meus queridos, tem tudo. Quem tem Deus tem a provisão de Deus. Quem tem Deus, meus amados, Deus ele vai na frente, Deus ele resolve. Amém? E eles, que eram um exército inferior, eles não tiveram medo daqueles homens. Eles se armaram, amém? Pegaram suas espadas, seus escudos e foram para aquela terra para enfrentar. Aí eu comecei agora a me lembrar de um filme de um exército muito grande que começou agora a querer enfrentar ali um exército inferior. Amém? Só que esse exército inferior, eles, sabendo que não poderia lutar com um exército maior do que eles armaram ali uma estratégia. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles fizeram ali um buraco ali na horizontal, colocaram ali espeto de pau dentro, colocaram ali espinho, cobriram ali de mato, de arbusto e ficaram esperando os seus inimigos junto ali daquele buraco ali. E quando os inimigos vieram, que olharam, eles ficaram observando: coitado, nós vamos acabar com esses homens agora. São muito pequenos, são muito frágeis, né? O exército grande ali, se gabando, se exaltando, achando que ia vencer, mas a estratégia estava ali, e eles não sabiam que aquele exército inferior tinha preparado uma armadilha. E quando aquele exército veio guerrear com aquele exército pequeno, eles caíram dentro daquele buraco. Aquele buraco ali que estava cheio de espeto, espetou ali os cavalos, aqueles homens, e eles pegaram ali aquele exército inferior, as espadas, e começaram a matar todos aqueles exércitos ali gigantes, né? Aqueles exércitos que eram maiores do que eles, venceram a guerra. Então, meus queridos, Deus também ele nos dá estratégia para a gente vencer os nossos inimigos. E a estratégia que Deus nos dá é o que? É a fé. A estratégia é a coragem. A estratégia que Deus nos dá é a ousadia. A estratégia que Deus nos dá é o Espírito Santo. Amém? Porque sem o Espírito Santo de Deus você não faz nada. Então foi isso que Deus deu aos filhos de Israel: coragem, ousadia, fé. Amém? Mas aqueles outros homens que foram espiar a terra, amém? Eles não mostraram que eles tinham isso na vida deles. Eles mostraram fraqueza, mas não. Deus deu àqueles filhos de Israel, a Josué e a Caleb e aqueles outros ali, um espírito de temor, de ousadia, de fé.
de coragem. E eles chegaram ali naquela terra, amém? E eles começaram agora a lutar por aquilo que era deles, amém? Eles conseguiram possuir aquela terra de Canaã e derrubaram ali aqueles gigantes. O que é que eu aprendo nesta palavra? É que durante a nossa caminhada como cristão, o que vai fazer toda a diferença não é o teu rótulo de crente, é a tua fé, é a tua coragem, é a tua perseverança. Se você ler, meus queridos, o capítulo 11 do livro dos Hebreus, vai falar o quê? Dos heróis da fé, amém? Os heróis da fé, que eles conseguiram através da sua fé passar pelo meio do fogo. Eles fecharam a boca dos leões, derrubaram muralhas através da sua fé, da sua coragem, sua perseverança. E eles fizeram o quê? E eles se tornaram vencedores, amém? Tá aqui, ó. Eu vou até ler aqui, meus queridos, porque o bom, amém, é a gente pregar a palavra de Deus e mostrar aquilo que está escrito na palavra de Deus ao povo, amém? Para que o povo se fortaleça mais ainda na sua fé. Olha aqui, meus queridos, que está aqui, olha, capítulo 11, ora, pela fé, vê só, ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entenderam que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que não se vê foram feitos do que é aparente. Amém? Pela fé, Abel, ele ofereceu sacrifício, amém? E alcançou o testemunho porque ele era justo diante de Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, mas ele alcançou ali testemunho e salvou a sua família e entrou ali naquela arca e foi herdeiro da justiça, tudo pela fé. Olha só o que é que a fé faz, amém? Então estes homens que foram junto com Josué e Caleb, né, mostraram ali fé, mostraram vigor, mostraram ousadia. Então, meus queridos, que eu e você tome como exemplo Josué e Caleb, amém? Que foram os únicos que foram junto com aqueles 10 homens ali, que foram 12, amém? Eles foram os únicos que voltaram com palavra positiva para dentro da congregação. Então nós temos que tomar como exemplo estes 2 homens, Josué e Caleb. Porque se você quer ser um vencedor, a receita está aqui, ó. Amém? É o exemplo de Caleb, é o exemplo de Josué, que não desanimaram, que disseram a Moisés que poderia lutar, que poderia vencer, que poderia conquistar. Eles não tiveram medo do perigo, eles não tiveram medo dos seus inimigos. Eles se encheram de fé, se encheram de esperança, de perseverança e foram guerrear e conseguiram vencer os seus inimigos. Amém? Então, que você possa meditar em tudo que eu falei aqui nesta palavra, amém? Seja um Josué, seja um Caleb, né? Tome como exemplo esses 2 homens de Deus, que através da sua fé, através da sua perseverança, eles lutaram e conseguiram vencer e receberam grande vitória diante do seu Deus. Amém? Então, meus amados, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? E que Deus continue cada vez mais abençoando a minha vida e abençoando a tua vida, e que Deus assim os abençoe hoje, sempre e também eternamente.